Neste Mundial, aconteceu algo sem precedentes na história da governação do futebol internacional e não foi dentro de campo. A 8 de julho, mais de 70 deputados eleitos do Parlamento Europeu assinaram uma carta formal a exigir que o Comitê de Ética da FIFA abrisse uma investigação completa ao homem que dirige o torneio, o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Não era uma publicação viral, nem uma sequência de mensagens indignadas nas redes sociais. Era uma iniciativa institucional, subscrita por dezenas de legisladores em funções de um dos organismos políticos mais poderosos do planeta, e colocava uma questão direta. Teria o presidente do futebol mundial violado a regra que deveria estar acima de todas as outras obrigações do cargo, a neutralidade política? Os próprios estatutos da FIFA incluem há décadas uma cláusula clara: a organização e os seus dirigentes têm de permanecer neutros. Nenhuma figura política, de país algum, deve poder interferir no processo de decisão do futebol e alterar um resultado. Não é uma sugestão, nem uma orientação escrita para efeitos de relações públicas. É uma regra vinculativa. E, segundo os parlamentares europeus que agora exigem uma investigação, essa regra foi quebrada, não em silêncio nem à porta fechada, mas à vista de todos em pleno mundial, com o presidente dos Estados Unidos do outro lado da linha. Como chegou o organismo máximo do futebol a este ponto, a menos de 2 semanas da final no MetLife Stadium, em Nova Jersey? A resposta começa vários meses antes de a bola rolar. Uma relação que cedo levantou suspeitas. Muito antes do jogo inaugural na Cidade do México, a proximidade entre Gianni Infantino e o presidente Trump já causava preocupação dentro da própria FIFA. No início de dezembro do ano passado, durante o sorteio oficial do Mundial em Washington, Infantino apresentou algo que nunca existira na história da organização: um novo galardão chamado Prêmio da Paz da FIFA. E entregou o primeiro, ali mesmo, ao presidente Trump. Relatos posteriores indicaram que menos de 10 funcionários da FIFA tinham sido consultados antes da decisão. Era um prêmio criado para a ocasião, atribuído ao chefe do país que acolhe a maior parte do torneio pelo homem responsável por o organizar. Segundo várias fontes, funcionários da FIFA sentiram-se constrangidos ao assistir à cena em direto. Semanas depois, surgiram imagens de Infantino na tomada de posse presidencial de Trump e o próprio publicou mensagens sobre o momento, usando uma linguagem que muitos entenderam como apoio pessoal e não como a neutralidade exigida pelo cargo. A Organização de Direitos Humanos Fair Square apresentou em dezembro uma queixa formal relativa ao prêmio, defendendo que aquele único gesto representava várias violações distintas das regras de neutralidade da FIFA. No final de junho, 50 eurodeputados de 13 países assinaram uma carta de apoio à queixa. Disseram diretamente ao Comitê de Ética que entregar um galardão inventado a um chefe de Estado em funções era, nas suas palavras, uma violação flagrante do dever de neutralidade. Depois, apareceu o boné. Em fevereiro, meses antes do pontapé de saída, circularam fotografias de Infantino com um boné vermelho e um lema muito próximo da identidade política do presidente. As regras da FIFA não deixam espaço para interpretações. Imagens associadas a uma campanha ou a qualquer movimento político ultrapassam a linha para um presidente em funções, seja qual for o país. A fotografia espalhou-se em poucas horas. As críticas surgiram quase ao mesmo ritmo. A resposta da FIFA, como tantas vezes aconteceria nos meses seguintes, foi o silêncio. O cartão vermelho que mudou tudo. Até então, tudo isso era apenas o pano de fundo. A polêmica explodiu verdadeiramente na fase a eliminar, quando o avançado norte-americano Folarin Balogun recebeu um cartão vermelho direto no jogo dos 16avos de final entre os Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina. O vídeo confirmou a decisão do árbitro. Pelas regras aplicadas em todos os mundiais, um vermelho direto, confirmado numa eliminatória, implica automaticamente um jogo de suspensão. Balogun deveria falhar os 8avos de final contra a Bélgica, e os Estados Unidos entrariam em campo sem o seu melhor marcador. Foi então que o presidente dos Estados Unidos pegou no telefone e ligou diretamente a Infantino.
Trump declarou depois que lhe dissera que o cartão vermelho era, nas suas palavras, horrível e que deixaria uma mancha permanente no torneio. Insistiu que nunca dera ordens à FIFA e que não podia dizer a Infantino o que fazer, mas confirmou abertamente a chamada e que abordou o caso enquanto o processo disciplinar ainda estava em curso. 2 dias depois, a comissão disciplinar da FIFA suspendeu o jogo de castigo e colocou Balogun numa espécie de período probatório de 1 ano. Pela primeira vez na história do Mundial, um cartão vermelho direto confirmado numa eliminatória não levou ao cumprimento da suspensão automática. Balogun jogou os 90 minutos contra a Bélgica. Os Estados Unidos perderam por 4-1. A reversão não alterou o resultado, mas mudou por completo a confiança que se podia depositar no processo disciplinar. A Federação Belga classificou a decisão como espantosa e começou imediatamente a preparar um recurso, impondo à FIFA um prazo rigoroso para entregar os documentos de suporte. A UEFA descreveu a reversão como inédita, incompreensível e injustificável. Depois da vitória, as contas oficiais da Bélgica publicaram uma mensagem de apenas 2 palavras: anulem isto. O antigo presidente da FIFA, Sepp Blatter, que dirigiu a organização durante anos, antes de Infantino também se pronunciou. Escreveu que cartões vermelhos não são anulados por telefonemas políticos, mas por regras, provas e órgãos independentes. O alemão Oliver Kahn perguntou com sarcasmo se a FIFA tencionava repetir a final do Mundial de 2002, já que o amarelo mostrado a Michael Ballack na meia-final também nunca fora retirado. O selecionador inglês Thomas Tuchel, depois da vitória da sua equipa, afirmou que apenas queria coerência e que não percebia quem decidira levantar a suspensão nem com que fundamento. Os legisladores estabelecem uma ligação direta. Foi então que os 50 eurodeputados de junho passaram a mais de 70 a 8 de julho. Uma declaração conjunta liderada, entre outros, por Barry Andrews, Lara Walters e Niels Fuglsang, classificou a mudança em pleno torneio como um escândalo e uma distorção da justiça. O texto afirmou claramente que a FIFA voltara a ceder à pressão da administração Trump. Os signatários pediram às federações dos 27 Estados-membros da União Europeia que solicitassem formalmente ao Comitê de Ética uma investigação sobre a eventual influência política na decisão e uma análise ao círculo próximo de Infantino, para detectar outras possíveis violações das regras de neutralidade. A Federação Norueguesa juntou-se ao apelo, acrescentando a sua voz a uma lista crescente de organismos nacionais incomodados com o que estavam a ver. A Fair Square, responsável pela queixa sobre o Prêmio da Paz, anunciou também uma denúncia formal junto do Comitê Olímpico Internacional por aquilo que chamou violações continuadas de Infantino das normas de neutralidade política. Era um sinal de que o conflito já não se limitava às instituições do futebol, um momento que agravou a crise. A Carta do Parlamento Europeu não surgiu num vazio. Chegou um dia depois de a Argentina vencer o Egito por 3-2 num caótico jogo dos oitavos de final em Atlanta, que desencadeou a sua própria tempestade. O Egito estava em vantagem e parecia ter aumentado a diferença quando Mostafa Zico concluiu uma excelente jogada coletiva. Porém, o VAR interveio e anulou o golo por uma falta anterior, cometida a cerca de 90 metros do local onde a bola entrou. O antigo árbitro da Premier League, Mark Clattenburg, declarou que a intervenção nunca deveria ter acontecido. Um antigo vídeo-árbitro mexicano de uma final de Mundial defendeu o mesmo, afirmando que a revisão estava fora do tipo de situação que o VAR pode analisar, segundo as regras do jogo. Jamie Carragher, Alan Shearer, Ian Wright e Rob Green criticaram a incoerência na utilização do vídeo durante a partida, sobretudo quando comparada com uma possível grande penalidade no terceiro golo decisivo da Argentina que nem sequer foi revista. A equipa técnica egípcia apresentou a sua própria queixa formal e, segundo algumas notícias, um dos seus membros enviou depois uma mensagem direta ao árbitro. O mundo estava a ver. Juridicamente, a reversão do castigo de Balogun e a decisão do VAR no jogo do Egito são casos totalmente separados, tratados por mecanismos diferentes dentro da FIFA. Mas o público não os viveu dessa forma. Ambos beneficiaram uma nação cujo percurso era muito importante para os interesses comerciais e políticos da FIFA neste torneio. Ambos mantiveram uma seleção de grande atração mediática numa fase avançada da competição.
e ambos ocorreram com cerca de uma semana de diferença, suficientemente perto para estarem agora lado a lado na mesa da FIFA como prova do que os críticos consideram um padrão, e não uma coincidência. A resposta da FIFA não mudou durante toda a polêmica. A posição institucional da FIFA manteve-se notavelmente constante. Quando um jornalista da BBC perguntou diretamente a Infantino se perdera o controle do torneio, este disse-lhe para se acalmar e relaxar. Foi a mesma frase usada quando os adeptos manifestaram preocupação com o preço dos bilhetes e a mesma resposta dada perante perguntas sobre investigações de procuradores gerais norte-americanos, as práticas de bilhética da FIFA. Infantino afirmou ainda ter dito ao próprio Trump que o caso Balogun era tratado exclusivamente pelos órgãos judiciais independentes da FIFA. Disse-o precisamente ao homem que acabara de lhe telefonar sobre esse processo antes de a suspensão ser anulada. Órgãos judiciais independentes é a expressão a que a FIFA regressa constantemente. E é também a frase que, segundo os parlamentares europeus, nada vale até ser provada. A resposta deles é simples. Se o processo foi realmente independente, abram-no, publiquem as comunicações e demonstrem que a chamada não teve qualquer influência. Até agora, nem Infantino nem a FIFA aceitaram fazê-lo. O Prêmio da Paz, visto de novo, vale a pena recuar e observar com mais atenção o que foi realmente o Prêmio da Paz da FIFA, porque os pormenores importam. Antes de dezembro passado, a organização nunca tinha atribuído um galardão com esse nome. Não existia um processo de seleção, uma lista de figuras humanitárias anteriores ou qualquer precedente interno sobre a avaliação de semelhante prêmio. Surgiu já completamente formado durante a cerimônia do sorteio do Mundial em Washington, e na primeira edição foi entregue ao presidente em funções do principal país anfitrião. A queixa da Fair Square, apresentada em dezembro ao Comitê de Ética, e ainda sem resolução este mês, enumerou 4 alegadas violações ligadas ao evento. A organização defendeu que os documentos de governação da FIFA não dão a Infantino autoridade para criar unilateralmente uma nova política institucional, muito menos para entregar um prêmio daquela importância sem aprovação do Conselho da FIFA ou do respectivo gabinete. A FIFA não publicou qualquer explicação sobre como ou quando a decisão foi aprovada internamente e não respondeu às acusações específicas da Fair Square sobre o processo. A Noruega junta-se ao coro, a Federação Norueguesa, uma das associações da UEFA mais interventivas nos últimos anos em matérias de governação, juntou-se aos organismos que exigem uma investigação formal à relação de Infantino com a administração Trump. Isso é importante porque grande parte das críticas públicas à direção da FIFA veio de jornalistas, grupos de direitos humanos ou federações rivais com interesse competitivo evidente. Quando uma federação nacional avança com voz institucional própria, independentemente do resultado de um jogo, mostra que a preocupação ultrapassou alguns adeptos descontentes na Bélgica ou no Egito e entrou no domínio da governação formal do futebol, o que exigiria uma investigação real. Se o Comitê de Ética abrisse na investigação pedida pelos eurodeputados, não seria uma simples formalidade. Os investigadores precisariam provavelmente de acesso às comunicações internas da FIFA na altura da decisão sobre Balogun, incluindo eventuais registros da chamada entre Trump e Infantino, notas das deliberações da comissão disciplinar e documentos que mostrassem quem propôs suspender o castigo automático e por quê. Teriam também de examinar a cadeia de aprovação do Prêmio da Paz e talvez reabrir a polêmica da fotografia de fevereiro para determinar se foi uma violação isolada ou parte de um padrão mais amplo. Nada disso aconteceu e não existe um calendário público que indique quando acontecerá ou sequer se acontecerá. No papel, o Comitê de Ética funciona de forma independente do presidente da FIFA. Contudo, os seus membros são nomeados através de processos que acabam por remeter para a mesma estrutura de governação liderada por Infantino. É precisamente essa fragilidade estrutural que organizações como a Fair Square denunciam há anos. Reações dentro do futebol. Além dos políticos e das organizações de direitos humanos, algumas das críticas mais duras vieram de pessoas que fizeram carreira no futebol profissional. A lenda dinamarquesa Peter Schmeichel questionou publicamente como podia uma decisão daquela dimensão ser revertida com tão pouca transparência sobre os motivos. José Mourinho e Jürgen Klopp, em intervenções separadas durante o torneio, levantaram preocupações semelhantes sobre a coerência. Klopp afirmou que árbitros e comissões disciplinares só funcionam se jogadores e treinadores puderem confiar que todos os casos são julgados pelo mesmo critério, independentemente da federação ou do país envolvido.
Alan Shearer e Ian Wright, comentadores televisivos durante a competição, voltaram repetidamente ao assunto. Defendem que a acumulação de decisões polêmicas, primeiro a reversão do castigo de Balogun, depois o golo anulado ao Egito e, por fim, a aplicação incoerente do VAR na possível grande penalidade seguinte, criou um problema de credibilidade, que nenhuma garantia do gabinete de imprensa da FIFA consegue resolver. Não dizem que cada decisão tenha sido necessariamente tomada de má fé, mas que o padrão, independentemente da intenção, prejudicou a confiança no processo. A posição da Federação Egípcia. A Federação Egípcia não se limitou a protestos nas redes sociais. Apresentou uma queixa formal à FIFA pelo golo anulado a Zico e pediu uma revisão completa do processo de decisão do VAR no jogo contra a Argentina. Segundo as informações, a carta sustenta que a revisão ultrapassou o âmbito permitido pelas leis do jogo do International Football Association Board, pois a alegada falta aconteceu muito antes da fase ofensiva que o vídeo deveria poder analisar. Essa queixa está agora na mesa da FIFA, ao lado da Carta do Parlamento Europeu. Duas reclamações distintas, apresentadas com poucos dias de diferença, ambas a alegar que os processos disciplinares e de revisão se inclinaram a favor de equipas cuja permanência era especialmente importante para os interesses comerciais e diplomáticos da FIFA nos Estados Unidos. A organização não deu uma resposta pública substancial a nenhuma delas, limitando-se a insistir que os seus órgãos judiciais e disciplinares atuam sem influência política. Um torneio que continua. Nada desta polêmica abrandou a competição. Os quartos de final decorrem em estádios dos Estados Unidos, do México e do Canadá, e a final está marcada para 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Segundo várias notícias, a assistência e as audiências televisivas ultrapassaram as projeções da FIFA para o formato alargado a 48 seleções, e a organização continua a promover este como o maior e mais lucrativo mundial da sua história. Esse sucesso comercial faz parte do contexto apontado pelos legisladores quando falam de neutralidade política. Um mundial realizado sobretudo nos Estados Unidos, com receitas recorde, coincide com uma relação pública invulgarmente próxima entre o presidente da FIFA e o chefe de Estado do país. Os críticos afirmam que essa proximidade cria precisamente o tipo de pressão que as regras de neutralidade foram concebidas para impedir. A FIFA, por seu lado, apresenta o sucesso do torneio como prova de que a direção está a cumprir bem a sua função e sustenta que os números recorde falam por si independentemente da polêmica paralela sobre governação. O que acontece a seguir? O pedido do Parlamento Europeu não inclui um prazo formal e o Comitê de Ética não é obrigado a abrir uma investigação apenas porque legisladores externos à organização o solicitaram. Pode analisar a queixa discretamente e recusar novos passos, como a FIFA já fez em disputas semelhantes quando acreditou que a pressão pública desapareceria após o torneio. Em teoria, pode também abrir um inquérito preliminar sem divulgar as conclusões, o que, segundo os críticos, cumpriria a letra do pedido sem oferecer a transparência realmente exigida. Segundo vários analistas de governação desportiva que acompanham o caso, o resultado mais provável é a FIFA manter a estratégia atual, reconhecer a existência da carta, repetir que os seus órgãos disciplinares são independentes e recusar abrir as comunicações internas ao escrutínio externo enquanto o torneio decorrer. A questão é saber se essa posição resistirá depois de o troféu ser entregue em Nova Jersey, quando a atenção mediática deixar os jogos diários e regressar à responsabilização institucional. Essa dúvida continuará sobre o resto do Mundial e de forma mais ampla, sobre a presidência de Gianni Infantino.